Twitter interessante aqui, do Mário Diniz, dizendo assim: Padre Fábio, gostaria de saber por que quanto mais poder uma pessoa alcança dentro da comunidade, muitas vezes piores elas se tornam. Não era para ser o contrário? Mário, era para ser bem o contrário, mesmo porque Jesus, quando identificou a autoridade, né? Para que servia a autoridade dentro da reflexão de Jesus? Como serviço. Para ter autoridade, quanto mais autoridade eu tenho, maior tem que ser o serviço que eu presto. Essa é a minha dinâmica de padre, é a dinâmica do bispo. O bispo, ele tem ainda mais autoridade do que eu como padre, mas então ele tem mais serviço do que eu, não é? Inclusive amanhã, meu amigo Padre Marquinhos, lá da Catedral de Taubaté, meu grande amigo Marquinhos, um padre que não é só um grande padre, que eu admiro, mas um grande amigo. Amanhã faz 21 anos de sacerdócio, sem dúvida são 21 anos de serviço, de amor à liturgia, cuidando bem do povo de Deus. Muito obrigado, meu amigo, pelo belíssimo trabalho que você faz, e que Deus lhe abençoe muito, viu? Que Deus continue lhe dando essa disposição. Mas isso é a verdade, minha gente. O serviço, ele nasce da autoridade. Então, se você é pai, você tem um serviço a mais que o seu filho. Por quê? Porque você tem mais autoridade que ele. Quanto maior é a autoridade que você tem na vida, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Assim a gente deveria compreender a política, né? O político é um funcionário do povo. Ele está, na verdade, eleito para cuidar das questões do povo. Infelizmente, as coisas modificaram e muitos políticos começaram a compreender que ser político é um prestígio só. Não. Pode até ser um prestígio, porque você foi eleito, então por trás deste voto existe uma satisfação. Nossa, muita gente acreditou em mim. Mas agora, meu caro, trate de mostrar o serviço. Trate de mostrar que você está comprometido com as causas do povo. Para isso você foi eleito, não para se beneficiar do cargo que alguém lhe colocou. Eu me lembro que uma vez tive a oportunidade de presenciar um político totalmente deseducado, grosseiro no aeroporto, se valendo da posição dele, e aí eu, com muito jeito, cheguei assim: meu senhor, o senhor não se esqueça que o senhor foi eleito por nós, o senhor é o nosso funcionário. Eu nunca vi um funcionário tratar mal os patrões desse jeito. Então tenha um mínimo de respeito conosco, porque nós o elegemos. Então o senhor está no cargo que está, porque nós lhe confiamos a responsabilidade. Então é isso. Quanto maior é a autoridade, maior tem que ser a capacidade de servir. Isso tem que valer para dentro das nossas comunidades, onde eu preciso me colocar a serviço por causa da autoridade que me foi dada. Não pode ser uma vaidade, porque senão a gente se transforma em pessoas somos contrários a tudo aquilo que o Evangelho nos propõe. E não creio que seja esse o nosso objetivo. A partir do momento que nós começamos a crescer na fé, é porque a gente quer fazer que Jesus seja transparente nas nossas atitudes. Por falar de pessoas que são transparentes para nós e que nos revelam coisas boas, hoje na minha vinda de Taubaté até aqui, até a Canção Nova, estava com duas amigas dentro do carro, que é a Marina e a Tânia, que são duas conterrâneas formiguenses minhas amigas que me viram crescer, e nós estávamos, eu de repente perguntei para uma pessoa e identifiquei que a Marina conhece e trabalha com ela, que é a dona Lourdinha Gomes, né? Que é uma pessoa que eu admiro desde criança. Você sabe que quando eu vi a dona Lourdinha, eu acho que ela era supervisora ou orientadora lá no Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu estudei. Ela era uma mulher, além de muito bonita, né? Uma mulher muito distinta. Eu conseguia enxergar na dona Lourdinha tanta coisa boa, e fiquei muito feliz de receber das notícias, né, através da Marina, de que ela continua do mesmo jeito, né? Que ela continua agora fazendo um trabalho lá na escola do Córrego Fundo, como orientadora ou supervisora, Marina? Como supervisora. E aí eu fiquei assim, sabe, é tão bom quando a gente tem no coração uma recordação boa, não é verdade? Quantas coisas já aconteceram na minha vida, e eu nunca pude me esquecer daquele rosto feliz, né? Um sorriso bonito,
que me enchia de alegria toda vez que eu encontrava. Uma pessoa fazendo a diferença no mundo, né? Eu me recordo que a pedagogia, o jeito com que ela nos tratava, marcou para o resto da minha vida. Nunca mais pude esquecer aquele sorriso que eu encontrava dentro do grupo onde eu estudava. Isso é exercício da autoridade, né? É exercer bem a autoridade que tem. Muita gente compreende o contrário, né? Ao invés de ter o sorriso da dona Lourdinha, tem aquela cara brava, né? Aquela cara de bulldog, né? Tem gente que adora ter cara de bulldog. Porque é chefe. Se acha grandes coisas. Que bobagem, né? Eu acho que quanto maior é o crescimento de uma pessoa, maior tem que ser a capacidade dela reconhecer a humildade, né? Eu vim de baixo. Eu precisei aprender um dia. Alguém um dia precisou segurar na minha mão, senão nem andar eu iria conseguir. Isso é muito bonito, minha gente. Quando a gente descobre que por mais que a gente alcance patamares de reconhecimento, disso ou daquilo, no fundo, a gente ainda continua sendo aquele menino, aquela menina lá. A Marina ainda, estando na minha casa esses dias, ela perguntou para mim, porque vivi muitas coisas boas ao lado da Marina, a Marina me viu crescendo, né? E ela falou assim, e aí, eu queria saber o que existe ainda, daqueles 2001, quando a gente comia aqueles mexidões lá nas varandas da minha casa, o que está aí no coração do Padre Fábio até hoje? Eu falei, tudo. Porque não tem como não me levar comigo, né? E é muito bom isso. Quando você descobre que a partir do momento que a vida vai lhe dando oportunidades, a coerência é o caminho mais seguro. Então eu sou o Fabinho que nasceu lá em Formiga, que nasceu na beira do rio Matacavalo, no cruzamento com o rio Formiga, né? Com aquelas pessoas que fizeram parte da minha vida, que talvez eu tenha tão pouca oportunidade de ver. Mas eu não vejo assim na realidade, mas em nenhum momento eu me esqueço delas. Por isso que todo mundo que vem lá de Formiga sabe, né? Primeira coisa, quem morreu? A pergunta melhor que a gente faz, né? Quero saber quem morreu, ver se eu lembro. Quero saber das pessoas com quem eu convivi. A Tânia mesmo me dá todas as notícias. Eu pego a minha rua, passo de cima e embaixo, né, Tânia? Vamos passando família por família. Como é que está tal pessoa? Como é que está aquela? E é tão bom a gente visitar esses lugares, né? Da sua infância, do seu coração, que estão aqui dentro de mim. E você, de alguma maneira, revirar esse barro de saudade boa. E aí você descobre essas pessoas que marcaram a sua história, como a dona Lourdinha. De alguém que exerceu bem uma autoridade, amando, prestando bem um serviço, fazendo de tudo para usar o seu espaço de transformação como um espaço do bem, do amor, da promoção humana. Ariadne GTA, deve ser Guaratinguetá, né? Padre Fábio, como curar as maldades que as pessoas nos fazem sem sentir vontade de revidar? Bem, a segunda parte da pergunta eu não sei te falar, porque eu também tenho vontade de revidar toda hora. Agora, curar as maldades dentro do nosso coração, isso é uma questão de sobrevivência. Você também não tem vontade de revidar? Então você tem que colocar essa vontade de revidar na coleira. Porque esse cão bravo nós temos dentro de nós, né? Às vezes as pessoas, né, ficam com uma ilusão. Quando eu começo a viver em Deus, eu vou perder a vontade de me vingar. Não, continua dentro de você. O que você vai ter é mais facilidade de domar esse instinto ruim. Porque é muito natural que na vida a gente queira revidar. É muito difícil seguir o conselho de Jesus. Bateu nessa face, liga. E minha filha, às vezes eu leio cada desaforo. Eu tenho vontade, a resposta vem aqui. Aí eu olho para aquela página e falo, gente, para quê? Para que eu vou atiçar esse fogo, se esse fogo é feito com lenha podre? Eu não vou me unir àqueles que estão querendo fazer crescer a maldade, fazer crescer a fofoca, fazer crescer o que é ruim. Não. Então eu vou tentar neutralizar dentro de mim, eu vou racionalizar. Responder essa agressão vai me tornar melhor? Vai me defender de alguma coisa? Não. Agora, a minha postura diante de mim, eu não vou permitir que aquela frase agressiva, ou que aquela palavra, né, ou que aquele olhar de maldade, que aquele gesto agressivo, venha ter efeito sobre mim. Então, vou fazer de tudo para criar uma espécie de blindagem
Isso é convicção, é exercício que nós vamos fazendo todos os dias e acostumando com isso. A gente precisa criar uma blindagem para que as coisas não nos prejudiquem tanto. Porque sempre haverá um idiota de plantão querendo retirar a sua paz. Isso faz parte da vida. Não adianta. Você acorda, quer viver bem, de repente você abre a porta do quarto, você já dá de cara com um mal-humorado que está fazendo de tudo para atrapalhar o seu dia. Você não vai permitir, você vai criar uma blindagem. Você não vai permitir que aquele mau humor venha retirar a sua alegria. Tenta alegrar, tenta contagiar com seu bom humor. Se não, faça o seu silêncio, faça as suas coisas, vá embora, mas leve consigo o desejo de viver bem. Que é isso que vai fazendo a gente ser capaz de criar essa blindagem para que as coisas não venham nos atacar tanto e a gente não queira revidar tudo o que de mal e de errado faz com a gente.